Olá para vocês que nos acompanham pelas redes sociais do Bem Paraná. Está começando mais um Bem na Pauta. Eu sou Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar do litoral do Paraná. Várias demandas aqui importantes, um trabalho aqui que está em sequência. O assunto hoje é bem legal, bem abrangente. Vamos falar também de turismo por aqui. Mas antes eu reforço que a coordenação dos trabalhos aqui do estúdio é da Josiane Ritz e a operação da mesa de som fica por conta do Evandro Soares. E você também pode ouvir o Bem na Pauta pela Amazon Podcasts e também no Spotify. Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não perde nada do que está rolando por aqui. Agora eu vou falar com o meu convidado, ele que é prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenez, está aqui comigo. Bem-vindo ao Bem Paraná, prefeito. Bom, obrigado pelo convite de vocês. Estamos aqui para falar um pouco de Pontal do Paraná, com todos os ouvintes do Bem Paraná. Falando em litoral também, a gente não tem como a gente não pensar em turismo e também em infraestrutura, né? Como é que isso está indo até para aprimorar e ir melhorando constantemente essa parte? O turismo ele é a essência do litoral, no grande gerador de emprego e renda, fora Paranaguá, que é a metrópole, que tem a questão do porto, mas ali as 3 cidades de praia tem o turismo como grande gerador de emprego e renda. A construção civil também vem nesse caminho, que também vem através do turismo, né? E nisso tem tendo muito investimentos, né, voltados aí para a infraestrutura. Eu falo que a gente tem uma beleza natural única, né, principalmente Pontal ali, que a gente tem o mar, tem a Bahia, tem o Rio Guaraguaçu com turismo ecológico, mas a gente precisa mais para poder atrair um turismo diferenciado. E aí vem o trabalho de infraestrutura, que demanda dinheiro, que demanda projeto, e a gente tem trabalhado nisso, principalmente junto com o governo do estado, para poder transformar a nossa cidade, levar a Pontal para uma outra realidade. E aí vem esses projetos como a Orla, como os moles, e projetos também que a gente tem trabalhado junto com as comunidades, porque tem que ter o alinhamento também dos empreendedores, da comunidade tradicional, para que as coisas também funcionem, né? Não adianta você, como poder público, colocar uma obra se você também não tem aquele pertencimento e a colaboração de quem está lá hoje, né, prestando todo esse serviço. Isso é bem importante. A gente está falando também, muito além do turismo, também de um potencial muito grande de geração de emprego por ali, né? A gente está falando também, estamos falando de mar, a gente está falando de pescaria, a gente está falando de vários setores estratégicos dentro da economia, né? Sim, sim. A pesca nossa, hoje a gente tem a pesca tradicional, né, que tem ali hoje o Pontal, ela não tem aquela característica de embarcações pesqueiras grandes, então é a canoa, é a rede, é o pescador lá tradicional que vem da sua família centenária, e a gente tem que dar todo esse apoio, né? Eu falo que se o poder público não ajudar eles, a pesca também se acaba. E a gente tem isso como identidade, como história nossa, e tem comunidades em Ipanema, Xangri-Lá, Pontal do Sul, uma grande comunidade, que a gente tem feito esses trabalhos aí para poder manter eles lá e dar as atenções aí necessárias. Prefeito, quando a gente fala no litoral, agora mudando um pouco o nosso foco, ultimamente um assunto que esteve na pauta até da mídia também foram os desastres naturais, né? A chuva. A chuva, pouco mais de um mês ali que atingiu o litoral, foram alguns estragos. Historicamente, já tivemos outros estragos por ali. E a gente estava falando até um pouco antes de começar a gravação sobre potenciais obras que podem ajudar a, pelo menos, diminuir os efeitos desses desastres que vem acontecendo, né? O que a prefeitura tem feito? Bom, o litoral tem passado diversos problemas por causa dessas mudanças climáticas. Felizmente, por enquanto, a gente não sofreu com a questão do oceano, né, de ter invadido as praias. Mas o que acontece mais lá são as chuvas e, eventualmente, ventos, né? Chuva com mais frequência agora, os alagamentos. Pontal, nessa temporada, a gente acabou não passando por nenhuma necessidade, ao contrário da temporada passada, em que a gente sofreu 2 alagamentos preocupantes. E nisso a gente tem trabalhado em projetos para melhorar. A geografia do litoral, por ser plana, né, e maré, lua, tem toda essa influência climática, acaba que dificulta realmente o trabalho nosso, né, e que vai ter que ser focado em cima dos canais, que é a macrodrenagem, canalização, obras caras. Em Pontal a gente tem trabalhado com a macrodrenagem, que é canalização, tirando onde tem manilhas, colocando galerias, que são aquelas quadradas, onde tem uma vazão maior, principalmente ali na região próxima à Praia de Leste. A gente tem feito a manutenção constante
dos canais. Conseguimos agora, com o governo do estado, a dragagem do Rio Piri, que vai melhorar Pontal e Matinhos. São mais de 12 quilômetros de dragagem, que não acontecia desde o governo Lerner. Então, a gente tem pontos ali do Rio Piri que chega a ter 30 centímetros só de profundidade. Então, vai retirar todo esse material orgânico e também de areia. Vai aprofundar, então vai melhorar muito os problemas que Matinhos também teve, Pontal teve. E essa obra de dragagem agora deve iniciar nesse primeiro semestre, próximo mês, possivelmente. Né? E as manutenções, como eu falei, né, constantes. E as obras aí, como, por exemplo, o projeto Orla, que vem para embelezar toda a nossa praia, também está contemplado a drenagem nele. Né? Então, a gente tem pensado nisso. Né? E todos esses projetos que a gente vem de pavimentação, de melhoria, já ter a micro drenagem ligando na macro, que são os grandes canais. Né? Então, para poder diminuir todo esse impacto, o crescimento que o litoral está tendo. E aí tem o problema que o crescimento acontece também, muitas vezes em ocupações irregulares, sem drenagem, né? Uma região banhada, e que daí as pessoas, né, ficam, né, em situações difíceis, e daí até o poder público chegar lá demora um certo tempo. Mas é um trabalho constante, que muitas vezes não aparece, né? A drenagem é uma coisa que não está lá visível, mas tem que ser feito e a gente tem trabalhado nisso. Importante ressaltar que tudo isso também não acontece de um dia para o outro, né, prefeito? Sem dúvida, sem dúvida. São projetos, são recursos volumosos que tem que destinar, muitas vezes licenças ambientais, como, né, a limpeza de canais. Então, tudo tem seu momento, né? A gente tem trabalhado, tem tido o apoio do governo do estado para isso, e a tendência é a gente conseguir melhorar. Como falei em Pontal, a gente não teve problemas. Quando chove demais e tem influência lá, a maré está alta, infelizmente alaga, mas o que a gente tem que analisar é o depois, né? Então passou lá 2, 3 horas, começou a drenar para os canais, é o natural, né? Por ser plano não tem jeito. Então isso aconteceu na nossa região, né? Então foi devido a esse trabalho também que a gente tem feito. Falando em trabalho, falando em obras, vai ter um novo colégio lá, né? A gente conseguiu, junto com o governo do estado, trabalhamos ali, doamos o terreno, fizemos os projetos, sondagem, toda essa parte inicial, para conseguir ter um colégio novo, um colégio estadual. Como o litoral cresce, precisa de educação, precisa de saúde, precisa de segurança pública, né? E o estado, ele demora um pouco mais do que os municípios para ter vagas em salas de aula, né? O município, como a gente está presente, a gente recebe a reclamação direto ali, né? Claro. Fala do governo do estado, a pessoa não sobe a serra para vir reclamar. Então a gente está na pressão direto, a gente vê com o crescimento da cidade, tem ampliado, né, as vagas, e o estado vinha há um tempo, né, sem esses investimentos maiores lá. Tanto que esse colégio é uma demanda de mais de 10 anos. Hoje, se você vê onde que essas crianças estão ali do Colégio Renê, é uma situação bem precária. Mas felizmente veio as boas novas, e esse colégio também inicia a obra agora no mês de abril. São 24 milhões de investimentos numa escola, vai ser uma grande escola que vai poder atender a comunidade escolar ali com uma certa folga agora nos próximos anos. Então vai poder atender todo mundo. Sim, sim, com certeza. Prefeito, agora entrando em um outro assunto importante que o senhor também mencionou, a população está aumentando bastante, né? Então a gente vê aí 32 mil pessoas já em Pontal do Paraná. E para tudo isso também tem que investir em saúde, né? Vai ter aquele novo, muito tem se falado daquele hospital no litoral, vi outros prefeitos do litoral também comentando sobre o assunto, sobre essa possibilidade também de construção. Em que pé que está essa discussão? Como é que está? Bom, saúde, problema, né, em todos os lugares, é uma dificuldade, a gente trabalha sempre para estar melhorando. A gente avançou em reestruturação, atenção básica, agora finalizamos nosso concurso, vamos estar chamando mais pessoas, tem o 24 horas novo também para ser aberto agora em Praia de Leste, e o Estado vem com esse apoio, né, que a gente tem trabalhado em cima disso, e agora as coisas vêm se desenhando para de fato acontecer, que é um hospital regional das praias, principalmente para atender as 3 cidades que mais crescem, que é Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. A gente é campeã do litoral, de crescimento lá, mas as 3 cidades também têm crescido bastante, e a gente não tem como ficar levando essas pessoas só para o regional de Paranaguá. Hoje o litoral inteiro utiliza o regional de Paranaguá, só que ele não dá conta. E daí, automaticamente, a gente tem que subir a serra. Subir a serra, muitas vezes com esses problemas que a serra tem, o custo que tem, a dificuldade também para o paciente, a gente quer poder manter esse paciente lá no litoral, né, que ele não precisa subir. E aí, né, a proposta de ter um hospital
grande, que atenda, com centro cirúrgico, com uma aptidão que o Estado está definindo, né? Como o regional tem uma parte de trauma, de ortopedia, definir qual que será também a aptidão desse hospital do litoral. E a ideia é que ele seja no município de Matinhos, para ficar entre os dois municípios, tanto de Guaratuba como de Pontal. A gente, com a ponte que está prevista para inaugurar em abril, a gente vai ter felizmente, essa conexão das 3 cidades ali, não tem mais a dificuldade da Baus. Então a ideia é essa, né? Que o Estado venha, que reloque os recursos, que mantenha esse hospital e a gente possa ter um serviço de saúde melhor para atender a população que nós, das 3 cidades ali, chega na virada de ano a mais de 1 milhão de pessoas. Então é muita gente. Finais de semana, a gente tem 32 mil pessoas, mas no final de semana é fácil a gente estar com 50 mil em Pontal. Num feriado a gente passa de 100 e daí final de ano mais de 300, 400 mil pessoas, então isso acontece também nos outros municípios. Então a saúde pública precisa desse olhar e esse é o trabalho que a gente está fazendo. Não, e também é importante que, por exemplo, se tem um procedimento mais simples, a população não precisa se deslocar necessariamente. Vai para Paranaguá para realizar um procedimento que poderia ser realizado no município. Né? Sim, uma cirurgia mais simples, né? Então, própria uma urgência, né, mais grave, não precisa se deslocar até Paranaguá, né? Então, esse hospital ele absorveria isso daí. Então, o transporte hoje é um custo muito alto e tem um problema também do paciente, né? Muito tempo também o tempo de vida, às vezes, para chegar até um serviço mais especializado e até Paranaguá com movimento, se tiver um hospital ali perto, vai poder salvar vidas também. Importante. E até na temporada a gente teve também todo aquele multirão por causa da virose, né? Também Sim. Dentro da temporada fica complicado. Felizmente foi a primeira semana só, eu estava bem alarmado, com risco de que isso pudesse ser mantido durante o verão. Mas foi só na primeira semana e depois passou e a coisa transcorreu melhor. E falando ainda em saúde, prefeito, tem uma outra questão também que pode ser um pouco mais difícil quando a gente fala de cidades um pouco menores, que é atrair profissionais, né? Como atrair profissionais para o município? Abertura de concursos, como que faz? Então, a gente tem buscado essa regionalização, porque Pontal às vezes não consegue ter uma demanda principalmente falando em especialidades. Em médico para atenção básica, agora a gente com concurso, tem o Mais Médico também, que é um programa federal, a gente consegue ter esse profissional lá. Né? Às vezes também não se permanece muito tempo, porque ele também vai para uma outra oportunidade, mas a gente consegue. Mas falar em especialidades, em outros procedimentos, a gente está buscando essa regionalização. Porque a demanda de Pontal, por exemplo, para uma dermatologia, para uma cardiologia, muitas vezes não consegue ter o profissional lá direto. Mas se você somar a demanda dos municípios, você consegue trazer essa especialidade para lá e evitar essa subida de serra, né, desse deslocamento das pessoas. Então, esse trabalho que a gente tem buscado fazer com o consórcio de saúde, a gente tem um consórcio que é o Comesp, que é daqui da região metropolitana de Curitiba, que atende já Matinhos, Guaratuba, Pontal, agora Morretes também. Então, isso tem nos ajudado com essa regionalização e melhorado o serviço lá, né? Porque da população que mais cresce no nosso litoral é a população idosa. E a população idosa automaticamente também precisa da saúde pública, né? Sim. Não é jovens igual a gente que acaba indo no médico só mais quando precisa. Eles acabam tendo essa frequência. Então, o profissional estando lá aumenta a qualidade de serviço da cidade e atrai mais pessoas para morarem no litoral. Inclusive, prefeito, você é novo também, né? Não, eu estou já quase batendo os 40. Só engano. Eu brinco que eu tenho 28. Teve um prefeito que veio aqui, o prefeito de Mandirituba, que tem 31. Eu me peguei chamando ele de senhor a entrevista inteira. Daí eu pensei, nossa, ele é super novo também. Daí eu pensei, será que eu chamo o Rudão de senhor também? Não. Prefeito, entrando em outro assunto, é um assunto importante que os prefeitos do litoral também se reuniram agora em março, que é para falar da licitação do transporte, né? Queria saber como é que o senhor vê isso, como é que está essa discussão, como é que é? Bom, o transporte do litoral, todo mundo acho que conhece a Graciosa, né? Está lá há mais de 40 anos no serviço de transporte. E um transporte precário, por quê? Porque esse contrato dela já venceu e ela permanece lá. E o Estado agora está trabalhando nessa mudança do transporte coletivo, vai licitar a nova concessão e a gente está em cima disso. Eu hoje, como presidente da ANLIPA, que é a Associação dos Municípios do Litoral, estou nessa tratativa com o DR, que é quem está
tá trabalhando em cima desse edital, já fizemos a conversa junto com os prefeitos e a gente quer poder melhorar esse serviço. E dentre dessas propostas de melhoria, vai nessa regionalização do transporte, com a criação de um terminal rodoviário do litoral, né, onde a gente definiu ali o local, isso com base também em estudos, não por achismo, mas sim em estudos técnicos que foram feitos, que é próximo à entrada de Alexandra Matinhos, na BR-277, para poder ali receber aqueles ônibus que não são os ônibus diretos. Pensa no transporte como o transporte de avião, né? A gente tem os voos diretos, que são aqueles voos que têm demanda para ir direto, mas você tem os voos de escala. Por que serve o voo com escala? Para poder encher o avião e ter condição de você ter mais horários de uma cidade para outra. Então, a ideia do terminal é isso também. Então, se você tem um ônibus no horário que vai direto até Curitiba-Pontal, ele vai continuar indo direto. Mas se você quer ter mais horários, você vai ter que parar num terminal para poder encher com um passageiro de Paranaguá, um de Morretes, um que vem de Matinhos, e assim, esse terminal ele consegue melhorar essa qualidade do serviço do transporte. Então, a gente vai lutar para que esse terminal esteja previsto no edital e aí também a gente possa trabalhar em outras propostas de horários e melhorias, inclusive um transporte que a gente quer fazer turístico, ligando, né, de Matinhos até, de Pontal até Guaratuba, né, que possa ter esse turismo, né, esse transporte mais turístico, assim, que as pessoas, por exemplo, querem ir de Pontal para Guaratuba pegar uma praia ou vice-versa. Então, fazendo essa rota litorânea com ônibus diferenciado. Então, isso a gente está trabalhando nesse novo edital. Também são propostas que a gente quer levar para o DR para que isso aconteça. Vai ter uma audiência pública também, né? Então, a ideia é que na audiência já venham as ideias já definidas e a gente só homologue na audiência para poder abrir o edital. Perfeito. Prefeito, o nosso tempo está chegando no final, passou super rápido, mas eu ainda tenho mais uma perguntinha que é voltada para as ações de segurança pública em Pontal. Sim, segurança pública, a gente tem trabalhado ali agora com a questão dos monitoramentos, né? Eu tenho a Guarda Municipal atuante, aumentei o efetivo da Guarda, nós armamos a Guarda, tem a possibilidade de chamar mais gente do concurso para aumentar o efetivo. Também nosso batalhão da Polícia Militar passou a ser uma companhia, então também tiveram melhorias na parte também do Estado. E o que a gente tem trabalhado agora é na eficiência da questão de segurança pública, que o município possa contribuir com o Estado, né, com a Polícia Civil, Militar, inclusive Polícia Federal para tráfico de drogas, mas é o monitoramento de câmeras. Então a gente já tem hoje mais de 140 câmeras na cidade, mas eu quero fazer uma muralha digital em toda a Pontal do Paraná. Principalmente pela característica que a gente tem. Tipo, Pontal é uma ponta, né? Então a gente entra ali por Praia de Leste e só tem saída por mar e mata, que acaba não tendo como ter saída. Então, esse monitoramento, inclusive hoje estava na feira de cidades inteligentes, a gente está nessa tratativa já, né, algumas semanas, estava lá visitando algumas empresas para a gente trabalhar num grande projeto de monitoramento com inteligência artificial, que também vai monitorar as areias de Pontal para a questão dos salvamentos aquáticos, que a gente tem hoje fora da temporada, não tem todos os poços cobertos, né, como tem na temporada. Eu quero botar câmeras de monitoramento das areias, porque o bombeiro ele tem os poços, mas ele possa monitorar quando tem alguma pessoa, ele faz um entreposto de moto, de carro, de bicicleta elétrica, para evitar também esses afogamentos que geralmente acontecem que as pessoas vão se banhar onde não tem um salva-vida. Então, também é um projeto que a gente quer tocar conjunto com esse, para que Pontal seja a cidade mais segura, né, do litoral do Paraná. Então, estamos trabalhando, tenho certeza que em breve vão ter novidades nesse sentido, tecnologia ajudando a melhorar a segurança pública em Pontal. Prefeito, eu queria te agradecer por essa entrevista, muito obrigado. Que é isso, eu fico à disposição, passa rápido o tempo, né, a gente aqui tem muitos outros assuntos para falar, mas a gente fica na expectativa de novos convites, quem sabe a hora que a gente tiver aí o projeto Orla acontecendo, né, que vai revolucionar a nossa praia, com os moles também lá em Pontal do Sul, essas iniciativas aí privadas também com empreendimentos novos aí diante da mudança do nosso plano diretor, que vai verticalizar. Então, tem novidades boas aí nesse ano ainda pelo Pontal do Paraná, espero que vocês possam estar cobrindo aí nossa querida Pontal. Conte com a gente, o Bem Paraná está sempre pelo litoral também para mostrar esse tipo de obra, principalmente que vai beneficiar a vida da população, então conte com a gente está sempre dentro aí da notícia. Muito obrigado. Isso, um abraço. E obrigado a você também que nos acompanhou, lembrando que este programa está em formato de matéria escrita no portal Bem Paraná e também nas plataformas de áudio.
E se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, deixe o joinha, ative as notificações e você não perde nada do que acontece aqui no estúdio do Bem Paraná. Até a próxima entrevista, pessoal!